parece, né, no estado do Paraná, e também nos outros estados. A gente percebe a PUC com esse viés do empreendedorismo inovador. E, Fernando, você é da agência de inovação. E o Oren falava para nós que uma das maneiras de capturar o valor da inovação é através das agências. Eu, quando fui agora em Israel, um dos institutos que eu visitei foi o Instituto Weizmann, né? E, inclusive, estava um colega da PUC do Rio Grande do Sul junto conosco lá. Achei fantástico, né? Porque, evidentemente, eles transformaram inovação num business, né? Então, a universidade transfere tecnologia, os professores, lá no caso de Israel, eles ganham uma parte da inovação gerada. Não é de graça não, tá? Eles ganham. Nesse instituto, algo que é muito bacana, que é o seguinte, né? Eu gosto da inovação, vamos colocar assim, da ousadia, né? Eles têm lá 156 grupos de pesquisa, só que o cara, para fazer parte daquele grupo, olha o que eu vou falar agora para você. Para o cara ser o coordenador daquele grupo, ele tem que entrar entre um dos 3 melhores do mundo na temática que aquele grupo está tratando. Tá? Então, veja, por isso de alto valor, da ousadia, assim por diante. Lógico, pegando aqui essa questão da agência de inovação, Fernando, como é que você vê, lógico, você vai falar da PUC, mas como é que você vê hoje essa questão das instituições de ensino superior, colocando assim um discurso um pouco mais genérico, a facilidade, a dificuldade da universidade gerar e transferir tecnologia para o mercado? De alguma maneira, desses grupos que são formados lá dentro, eles poderem também serem remunerados, né? Porque nós temos aqui no Brasil, entre aspas, não é o caso da PUC, mas principalmente nas instituições públicas, de uma certa maneira, uma ideologia que a universidade não tem que prestar serviço para o mercado. Então, esse é um problema cultural, né, que nós temos. Como é que você vê isso, Fernando? E falando um pouquinho também do papel e do trabalho que a agência de inovação da PUC faz. Certo, muito bom dia. Muito obrigado pela pergunta e pelo convite para estar participando aqui dessa mesa redonda. A gente vê um cenário bem diferente de Israel no Brasil, né, onde você tem o domínio dos programas estrito sensu, que são aqueles que fazem uma pesquisa mais de ponta na fronteira do conhecimento, os programas de mestrado, doutorado, pós-doutorandos, que estão primariamente no Brasil alocados dentro de universidades públicas, onde eu estudei em universidade pública, fiz minha formação em universidade pública, e é um mindset que precisa mudar. Porque existe uma endogenia muito grande, você repete o que o teu orientador fez e o teu orientador está repetindo o que o orientador dele fez, às vezes gerando soluções e tecnologias que não são relevantes para o mercado. E uma das grandes funções das universidades, que é a produção de conhecimento, é a produção de conhecimento que gera impacto, né, e bem-estar para a sociedade, impacto socioeconômico. Isso é uma das coisas que vem sendo discutido amplamente, até a gente vê aí na mídia, né, o nosso presidente falando algumas bobagens, mas algumas coisas, né, que faz pensar qual é a função das universidades nesse quesito, né, de geração de inovação. Dentro da Universidade Católica, da PUC, a gente tem visto o estrito sensu, por exemplo, onde a gente gera pesquisa, é muito caro para a universidade e a gente precisa gerar riqueza através disso. Hoje nós contamos com 16 programas de pós-graduação e todos eles gerando patentes, né, trabalhando, e a gente incentiva muito o trabalho com o mercado. Hoje, por ano, nós temos mais ou menos 40 projetos com empresas, sendo que nós temos, no estrito sensu, aproximadamente 215 professores. E esses projetos não são pontuais, é um único professor. Então, incentivando muito que todos os professores caminhem para essa vertente de trabalhar gerando pesquisa e conhecimento, mas também aplicado ao bem-estar, né, e impacto socioeconômico para o nosso entorno. Na questão de produção de conhecimento e propriedade intelectual é muito interessante, porque se você olhar os números, entre os 10 primeiros maiores depositantes de patentes do Brasil, estão 3 universidades paranaenses.
A Federal do Paraná, a UTF-PR e a PUC. Tá? Estão entre os 10 primeiros. E é interessante isso no Brasil também. Se você vê entre os 10 primeiros colocados, nós temos uma empresa, que é a CNH, que fica aqui em Curitiba. E que, normalmente, se você olhar para países desenvolvidos, você vai ver que, massivamente, a maior parte da propriedade, do depósito de propriedade intelectual é da indústria, não são de universidades. Então, é uma coisa que nos faz refletir, né? Então, aparentemente, será que a nossa indústria está inovando pouco? Ou é complicado inovar no Brasil? Ou a inovação não é patenteada, não gera propriedade intelectual? E, além disso, tem a questão de que, ok, as universidades estão gerando propriedade intelectual, mas essa propriedade intelectual que elas estão gerando é relevante? Isso chega no mercado? Eu estou gerindo hoje um pacote de 185 patentes que me custam muito dinheiro. Elas não me dão retorno. Elas não pagam a conta. E isso é realidade. Existe um estudo nos Estados Unidos que 87% dos escritórios de transferência e tecnologia não pagam a conta. Então, essa relação de propriedade intelectual, fazer uma pesquisa que é relevante para o mercado, com parcerização e auxílio do poder público para fazer essa parceria com as indústrias, né, e gerar propriedade intelectual que é relevante, é muito importante. Porque não adianta gerar propriedade intelectual para ficar na gaveta. Então, a gente tem incentivado muito que os nossos pesquisadores, quando vão gerar, que olhem o potencial do mercado, né, que vão fazer um pouco de estudo de mercado e não simplesmente gerar propriedade intelectual para qualquer coisa, e incentivando muito também que nessas parcerias que a gente faz com a empresa, que a propriedade intelectual seja meio a meio, junto com a indústria, né, porque daí você garante que aquele conhecimento aplicado dentro das universidades realmente vai virar inovação, né, realmente ela vai tocar e vai chegar no mercado. Ou então, que agora também a gente está incentivando muito, é que os nossos pesquisadores transformem essas propriedades intelectuais em negócios. Eles transformam isso em negócio. Então, se você vê hoje as startups que estão conosco, nós temos muitos alunos e professores. A gente tem 2 casos ali de startups que no último ano aí receberam, as duas juntas, aproximadamente 3,6 milhões de reais de investimento, e as duas, os donos têm professor. Que estão gerando pesquisa, tem alunos de doutorado trabalhando dentro dessas empresas, tem alunos de mestrado trabalhando dentro dessas empresas, gerando conhecimento, e que são, que geraram, né, tem suas propriedades intelectuais, mas estão tocando aí o mercado e realmente gerando inovação. Então a gente tem incentivado muito que isso aconteça. E na PUC também, né, a gente trabalha com que os nossos professores possam receber, né, possam ter o seu ganho econômico também a partir dessa relação com empresas ou com a geração de negócio. A gente incentiva isso, a gente não impede que isso aconteça. Muito bem, Fernando, já deu uma visão panorâmica para nós, né, de que, veja, é possível fazer várias ações, né, e estão sendo feitas, né, mas nós precisamos, nesse meio, mudar o mindset, né, de uma maneira geral, vamos colocar assim. E o Oren, assim, né, seguinte, que ação do ecossistema facilitaria o teu trabalho? E qual seria a visão da agência do sonho? Tá? Aquela que, né, do sonho, não do sonho impossível, mas do sonho, né, realizável. Né? Então, o que o ecossistema pode fazer para ajudar essa transferência de tecnologia, essa atuação com mais sinergia da universidade com o mercado, né? E que ação aí de dentro para fora você tem como desafio e que entendem como sendo fundamental para que essa dinâmica possa ser potencializada? Desafios são vários, né? Eu acredito que, assim, uma das principais problemas que hoje a gente tem com as empresas que estão nascendo é realmente a questão dos recursos, né? Recursos e incentivos, porque às vezes é muito difícil. O empreendedor está vivendo ali contando moeda, e é complicado inovar dessa maneira, investir em tecnologia. Então, estão acontecendo coisas bem bacanas, né? O governo está mudando, estão vindo vários incentivos. A gente vê hoje o Estado do Paraná falando em investimento, né? Não só na pesquisa, mas incentivar muito a inovação. Então, o Sinapse da Inovação que está aí, que vai incentivar 100 empresas
querendo ou não, R$40 mil por empresa, mas é um incentivo enorme para quem tem zero, né? E que às vezes não está trabalhando full time naquela ideia. É muito difícil, né, você passar por esse período de sair, né, de uma ideia à operação, trabalhando madrugadas, tendo que manter um segundo emprego sem poder se dedicar 100% ao seu negócio, né, que a gente incentiva tanto. Então esse eu acho que é uma das grandes coisas. Hoje também é um movimento muito grande aqui da cidade, né, Cris, que a gente tem um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação trazendo aí novas políticas públicas para incentivar com que essas empresas possam se desenvolver, com o governo, né, desburocratizando essa questão. A gente sabe que o Brasil é bastante complicado de empreender, é difícil, né? O nosso cenário, se você ver em rankings mundiais, a gente se coloca muito mal ainda, é muito difícil empreender, você tem que ser um herói para empreender no Brasil. Então, cada vez mais que o governo possa incentivar e sair da frente para deixar esses empreendedores alavancar os seus negócios e poder falhar, que esse é outro problema que a gente tem no Brasil, a gente não pode falhar, né? Tem um problema cultural nosso, falhar é muito feio, e quanto mais a gente puder incentivar isso melhor. Outra coisa que precisa também é aumentar o número de fundos de capital de risco, né? Desde anjo e assim por diante. Corporate Venture no Brasil é uma coisa que não existe, é raríssimo grandes empresas investindo, elas compram soluções de startups, não investem em startups. Então, todo esse cenário ainda a gente precisa amadurecer bastante no Brasil. E isso aí, certamente, a partir do momento, quanto mais isso estiver mais maduro, mais o nosso ecossistema vai amadurecer e vai florescer cada vez mais. E como agência de inovação, né, o sonho, eu não acredito que, assim, eu também hoje a gente mudou muito o mindset. No início, estava eu lá, todas as empresas que estavam passando pelo nosso processo, a gente também tinha um processo de aceleração, continuamos tendo, incentivando, de negócios. Hoje a gente não pensa em ter percentual dessas empresas. A gente está mudando a maneira de como isso funcionar. Assim como o governo, não sei se a universidade tem que ter percentual das empresas, a não ser que ela faça parte integral do teu negócio. Como nós somos um negócio de educação, nessa sim a gente está realmente investindo financeiramente e pegando um percentual dessas empresas. Mas nas demais o que nós queremos é incentivar o ecossistema. E não estou falando do PUC, como a Cris falou, hoje no nosso programa, que começou há um mês atrás, 40% das pessoas que estão lá têm relação com a PUC, as outras 60% não têm, são do mercado. Eu acho que tem que baixar CNPJ. A gente tem que começar a trabalhar mais em cooperação, não só, né, universidades, mas o ecossistema, privados que estão entrando aqui também, né, de fundos privados, a cidade, para incentivar que o ecossistema floresça. E a nossa função como agência de inovação é ter todo esse conhecimento que é gerado dentro da universidade e funcionar como se fosse um prisma que transforma isso em impacto socioeconômico. Essa é a nossa função. Nós temos que trabalhar, concordo que temos que trabalhar muito na questão da ciência básica e aplicada, mas com essa visibilidade do que está sendo produzido dentro da universidade, para que isso sirva de uma bebida muito rica para que startups e empresas possam absorver e transformar em tecnologias que cheguem no mercado. Então essa é a nossa grande visão. Nós temos um Tecnoparque na PUC, são 10 mil metros quadrados, onde a gente tem grandes empresas nascendo, desde as empresas com 100 funcionários, a empresas nascendo com uma única cadeira no coworking, e que a nossa função é transformar esse ambiente rico para que as colisões e as ideias sejam trocadas e aconteçam e que gere impacto para a sociedade. Essa eu acho que é a nossa grande função. Muito bem, Fernando. Então, hoje, o conhecimento, aquela questão da sala de aula, de ensinar, você vai no YouTube, você tem conteúdo, você vai em qualquer lugar, você tem conteúdo. As universidades vão ter que mudar, elas vão ter que ser grandes formadoras de competências para os profissionais e não transferência de conhecimento, porque isso já não faz mais sentido. E essas competências que nós temos hoje, o que nós queremos é funcionar como um grande laboratório vivo para a sociedade, porque nós temos todos os recursos necessários para que empresas, que a sociedade possa inovar, seja setor público, seja setor privado.
e dar todo esse apoio para que isso possa acontecer. Só dentro da nossa universidade, só dentro da nossa universidade nós temos aproximadamente 300 laboratórios que nós podemos trabalhar e criar nessa geração, a geração de conhecimento. Então eu queria deixar essa mensagem da abertura que nós temos como universidade para funcionar como esse laboratório vivo de geração de conhecimento que possa gerar inovação para a sociedade.